Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar? Hoje a gente vai ler a segunda epístola de João e também é só um capítulo, é só hoje. Vamos lá? Segundo João, começa e termina hoje. Segundo João, o presbítero. A senhora é eleita e os seus filhos a quem amo de verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos aos que conhecem de verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça e a misericórdia e a paz do nosso Deus, Pai, Jesus Cristo e ao seu Filho estão conosco em verdade e em amor. Ao encorajar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora peço à Senhora. Não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas como se já tínhamos desde o princípio, amemos uns aos outros. E é esse amor que andemos em obediência e aos seus mandamentos, como já tenho ouvido desde o princípio. O mandamento é esse, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal enganador é o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados recompensados plenamente. Todo aquele que não permanecer no ensino de Cristo mas vai além dele, não tem de Deus. Quem permanece no ensino tem do Pai e também tem do Filho. Se alguém chegar a vocês e trouxer esse ensino, não recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna participante das suas obras malignas. Tenho muito a lhe escrever, mas não é do meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Toda vez que eu digo isso, eu espero visitá-los, vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de sua irmã eleita enviaram saudações. É bem pequenininho esse texto, né? Ele fala uma coisa que me chama muito a atenção. Essa pequena epístola, né? Ela designa uma carta chamada A Senhora Eleita. Ela dá duas orientações, né? Primeiro, ela fala sobre a humanidade de Jesus Cristo. E ela estimula a uma vida contra a negligência daquele que não foi, que não, né, que vem da parte do anticristo. E sabe o que mais me chama a atenção disso aqui? Presta atenção, ele fala assim: a senhora eleita, que é a igreja, e aos seus filhos a quem amo de verdade. Não apenas amo, mas também todos que conhecem a verdade. Quem você ama de verdade? Aquele a quem amo de verdade. Eu quero te dar um mandamento, ele já existe, mas deixa eu te dar como se ele fosse um novo. Ele fala assim: amem uns aos outros. Ele reforça esse mandamento, porque Jesus, quando ele veio ratificando esse mandamento. Quando as pessoas perguntam ao Cristo: Jesus, qual mandamento o Senhor traz? Moisés nos trouxe 10 mandamentos. Qual o Senhor traz pra gente? Ele diz o seguinte: Moisés trouxe 10, eu quero resumir os 10 em um. Vocês têm 10. Mas se vocês obedecerem um único mandamento, para mim tá ótimo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, João entendendo tudo aquilo, João entendendo que o amor era a forma mais clara, né, de viver o cristianismo, ele diz a essa igreja o seguinte: quem vocês amam de verdade? A quem você ama de verdade? O que você faria por quem você ama de verdade?
Porque Cristo, quando ele nos disse que amou de verdade, porque Jesus, quando ele amou a humanidade de verdade, ele apanhou, ele foi surrado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi pisoteado, ele foi xingado, ele apanhou injustamente, ele sangrou, ele foi dilacerado. Não é que ele apanhou, é que ele teve a pele dele arrancada, né, pelos chicotes. Ele foi açoitado. Depois ele ainda foi pendurado em um madeiro. E não tinha nada para suportar o madeiro. Foram pregos nas suas mãos, pregos nos seus pés, para poder suportar o peso do corpo dele. Então ele mesmo teve que suportar o peso do corpo dele. Tudo isso por amor à humanidade. Quando um amor ele é verdadeiro, ele vai até o fim. Eu acho engraçado que a gente diz e a gente jura que o amor é verdadeiro até um certo ponto. Ah, mulher, mas eu amo de verdade. Ama mesmo? Ou não? Será que você ama mesmo? Será? Será que você é capaz de amar mesmo? Será que hoje você ama mesmo? Eu fico em dúvida se a gente é capaz de amar mesmo. Porque se o amor fosse algo tão fácil, se o amor fosse algo tão simples, se o amor fosse algo tão bonito quanto a gente pensa na nossa pequenez, que é, Jesus não precisava de ser pendurado em um madeiro por nós. O amor não tem glamour. O amor, na verdade, ele perdoa. Sabe, Jesus, quando ele falava sobre o amor, ele falava sobre o perdão. Ali, quando os discípulos perguntavam sobre quando a gente deveria perdoar uma pessoa, ele falava, ótima pergunta, nossa, era isso que eu queria responder. 70 vezes 7 por dia. Esse é o padrão de Deus, um perdão ilimitado. E ali naquele momento as pessoas achavam tão estranho, tão confuso. E ainda hoje a gente acha muito estranho e muito confuso. Porque parece que o perdão tem um limite. Só que o perdão é unilateral e o amor também. Você ama independente de. A gente consegue observar um pouquinho sobre esse amor e um pouco sobre esse perdão. Em um perdão e um amor de uma mãe por um filho ou de um pai por um filho. Em algumas situações. Algumas. Tem limite também. Às vezes tem limite. Mas a gente consegue ainda observar, né, esse amor incondicional, às vezes. Que às vezes nem assim a gente consegue observar. Mas eu queria colocar o corpo, a alma e o espírito de vocês em um amor verdadeiro, em um lugar, transportar vocês agora em um lugar de amor verdadeiro. Se você amasse verdadeiramente, aonde você estaria? A quem você não teria recusado? A quem você não teria tirado da sua vida? A quem você não teria rejeitado? A quem você não teria dito não? Qual arrependimento você não teria tido? Porque existem pessoas que só faltava um amor verdadeiro para agora não estar extremamente triste. Precisava de ter implementado na vida dela 70 vezes 7. Eu amo, tem um texto que eu amo e ele mexe muito comigo, que é o texto da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, e ele começa assim:
E Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Gente, e ele nem tinha morrido. E semelhante modo ele pegou o cálice e ele disse: esse é o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes. Todas as vezes em que vocês comerdes o pão e beberdes do cálice, lembrai da morte do Senhor até que eu venha. E ali, eles ficavam olhando um para o outro, falando assim: ele não morreu. Eu fico imaginando eles comendo do pão, bebendo do sangue, né? Comendo do corpo, bebendo do sangue, da nova aliança, de um Cristo vivo na frente deles. Mas a palavra diz que, começa o texto dizendo: Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, e disse: na verdade, esse pão não é pão, ele é o meu corpo. Eu acho engraçado que tem igreja que usa disso de misticismo. Você sabia que você pode fazer a Santa Ceia na sua casa? Seria inclusive interessante. Porque a Santa Ceia, ela é comunhão. Ela é para você lembrar da morte de Cristo. Você sabe, todas as vezes em que você afasta Cristo de dentro da sua casa, você tira o amor verdadeiro da sua casa. A Santa Ceia não é para ser feita dentro da igreja, não. A Santa Ceia é para ser feita na tua mesa de jantar. A Santa Ceia não é para ser feita individual. Esses dias uma seguidora perguntou para mim: eu posso fazer a Santa Ceia? Eu falei: não, querida. A Santa Ceia ou você faz na tua igreja ou você faz com sua família. A Santa Ceia é para ser feita em conjunto. Você e teu filho, você, teu marido e teu filho, é tua família. Como é que você vai ceiar com o povo? Só você, né? Só se você morar sozinha. Você mora sozinha? Ela não. Falei: então como que fica? Eu não acho legal. Falei: ó, Poliana, não acho legal. Aí você vê com o Espírito Santo. Ela: tá bom, eu vou então. Você é na igreja, tá bom. Mas a gente tira Cristo de dentro de casa, então a gente arranca o amor verdadeiro de lá. Pronto, tá bom. Vamos usar do misticismo só ali da igreja. E a gente esquece que é dentro de casa que as coisas acontecem. Então Jesus, na noite que foi traído, porque se antes de jantar a gente pegasse um pão, um suco de uva, né, um cálicezinho, e rememorasse a morte de Cristo ali uma vez por semana, em família, conversasse sobre isso, fizesse uma pequena oração, as famílias não estariam do jeito que estão. O amor verdadeiro não seria afastado da mesa de jantar. Todas as vezes em que você afasta o amor da mesa de jantar, o ódio se aproxima. Porque Jesus deu uma instrução clara. Ele disse que era para a gente comer do pão e beber do cálice. Ele não disse que era para a gente comer do pão e beber do cálice na igreja. Ele disse que era para a gente comer do pão e beber do cálice. Se nós somos cristãos, a gente é cristão dentro de casa. E ele disse que era para a gente comer do pão e beber do cálice onde a gente estivesse. Até há pouco tempo atrás, uma geração antes da minha, as pessoas, em modo geral,
elas geralmente ceiavam dentro de casa, 1, 2 vezes por semana. Os jovens cresceram fazendo Santa Ceia. Eu cresci fazendo Santa Ceia dentro da minha casa. A igreja fazia Santa Ceia 1 vez por semana, mas eu fazia Santa Ceia 1, 2, 3 vezes por semana dentro da minha casa. Porque ali dentro de casa você reflete o amor verdadeiro. Quantas vezes dentro da sua casa, na semana, você tem refletido sobre o amor verdadeiro, sobre a entrega de Cristo, sobre estar em família? Porque depois que as coisas estourarem, depois que a situação não tiver mais solução, depois não tem como. Como você vai fazer? Não tem. Depois que não tem como você vai fazer? Depois que o teu filho abandonar a fé, como você vai fazer? Depois que o teu marido não querer mais Cristo, como você vai fazer? Depois que tua mulher não querer mais Cristo, como você vai fazer? As pessoas me perguntam, e o pão sem fermento? O pão sem fermento é coisa de fariseu. O pão sem fermento é coisa de Antigo Testamento. Então Jesus, na noite que foi traído, ele tomou um pão. Ele não tomou um pão sem fermento. Ele tomou um pão e pegou um cálice de vinho. Aí, vou tomar um vinho, Poliana. Meu filho, você que sabe. Ele tomou um pão e um cálice. E ele disse, esse pão, ele representa o meu corpo. Esse corpo é dado por vós. Por semelhante modo, este cálice é o cálice da nova aliança, que é dado por vós. Poliana, por que a gente não bebe o vinho em vez, né? A gente toma o suco de uva? Porque a gente não quer ficar, sempre que for fazer a Santa Ceia, ficar ali, lidando com um possível pecado. Simples assim. Então a gente prefere colocar um suco de uva com bastante qualidade. Por isso. Principalmente que tem casas aí que lutam contra o pecado da bebedice, né? Tem muita casa aí que lida contra esse pecado, que não se contentou com um cálicezinho. Então é melhor a gente cuidar disso. E ali, na noite em que ele foi traído, ele mesmo assim, ele mostrou o que era comunhão. Gente, que coisa séria. E ele já nos revelou como fazia para que dentro da nossa casa nós tivéssemos plena comunhão com ele. Quando eu falei do texto da Santa Ceia com vocês, eu tô falando isso tem muito tempo, tem bastante tempo, tem alguns meses que nós conversamos do texto da Santa Ceia. E ali naquela época, eu disse para vocês, façam sempre, façam dentro da casa de vocês. Faz 1 vez por semana, faz de 15 em 15 dias. Não deixe os seus filhos crescerem sem a verdade. Como o amor verdadeiro tem sido demonstrado dentro da sua casa? O amor verdadeiro, ele só consegue ser encontrado nos detalhes, no cuidado, numa mesinha simples. Poliana, na minha casa não tem prato chique, mas tem uma comida cheirosa, gostosa? Tem. Tem um pãozinho antes? Um pão. Compra um pão sovado. Tem como eu comprar um pão sovado. Então, cada um pega um pedacinho do pão ali antes. Compra um suco, um cálicezinho para cada um. Aí começa. Então, Jesus, na noite em que foi traído. Então, hoje o jantar vai ser diferente. Antes de jantar, nós vamos ceiar. E nós vamos fazer uma reflexão sobre o amor verdadeiro. Então, hoje a gente vai pensar sobre o amor de Cristo. E quando terminar, eu quero dizer o porquê eu amo essa família. Você já olhou e você já disse isso para sua família?
é muito importante a gente deixar claro o porquê a gente ama, quem a gente ama e porquê a gente quer, quem a gente quer. Então, a gente precisa voltar às práticas das boas obras. E João, nesse texto, ele dá e ele reforça essa instrução. Cuidem de amar uns aos outros. Ele diz a esse povo dessa igreja, a segunda epístola de João, é dizendo: meu povo, vocês não podem descuidar sobre o amor. Vocês não podem descuidar sobre a face de Cristo. E Cristo deixou um único mandamento: ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Senhor, nós já sabemos disso. E sabemos que o amor de muitos se esfriaria, mas não o nosso. Que enquanto eles se esfriarem, o nosso amor se acenda. Que enquanto o amor deles se acabarem, o nosso amor fique firme, forte, feito a rocha. Senhor, que enquanto a casa deles se dissolverem, a nossa casa esteja estabelecida diante de Ti. Que enquanto a casa deles se desmoronarem, a nossa casa seja casa de oração, uma casa bendita do Senhor, com as suas bases estabelecidas em Cristo, para a glória do Senhor. E em nome de Jesus, assim oramos, louvamos e agradecemos, porque o Deus que está no futuro já mudou a nossa sorte. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O Deus que está no futuro já mudou a sua sorte. Eu tenho certeza disso. Amanhã a gente se encontra na terceira carta de João. E é isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.